A ginecomastia é o termo médico utilizado para descrever o crescimento da glândula mamária nos homens. Essa ginecomastia ela pode acontecer devido a vários fatores. Existe a ginecomastia que a gente chama de fisiológica, isso é normal, é esperado ela ocorrer em algumas fases da vida do homem. Por exemplo, o bebê. Assim que o bebê nasce, ele pode apresentar um crescimento anormal na região posterior ao mamilo e à areola, como se fosse uma pequena elevação, uma tuberosidade. Às vezes acontece de até sair uma pequena quantidade de líquido do mamilo do bebê, que é conhecido popularmente como leite de bruxa. Por que isso acontece? Isso acontece devido à estimulação hormonal que ocorre dentro da barriga da mãe. Quando o neném ainda é um feto, os hormônios da mãe atravessam a placenta e estimulam o tecido mamário do bebê. Geralmente, essa alteração regride em algumas semanas, não sendo necessário fazer nenhuma abordagem para isso. Outra fase da vida do homem que a glândula mamária pode ser estimulada é na adolescência, na puberdade. O que acontece? Os hormônios do homem, o homem produz muitos hormônios nessa fase, e inclusive a testosterona, que é o principal hormônio masculino. E uma porcentagem dessa testosterona é convertida em estrógeno, que é o hormônio feminino. Isso pode estimular a glândula e apresenta um pequeno crescimento desse tecido mamário. A grande maioria dos casos regride também espontaneamente, geralmente após 2 anos. Uma pequena porcentagem não regride, isso pode progredir inclusive, e aí sim vai gerar um desconforto maior para esse adolescente. Mas a maioria dos casos a gente não tem que intervir, não tem que fazer nada. Outra idade que também aparece muito isso nos homens é uma idade mais avançada, nos idosos. Isso pode acontecer também devido a uma queda da produção hormonal de testosterona. Existe também a ginecomastia que a gente chama de patológica. Essa ginecomastia ocorre por alguma interferência externa, uma coisa externa que esteja modificando os hormônios do homem, que esteja estimulando esse tecido mamário que não deveria crescer, né? Então a gente tem várias causas. Doenças sistêmicas, exemplo, hipertireoidismo pode causar ginecomastia, alguns tipos de tumores, né? Então, tumores testiculares, câncer de pulmão, isso tudo pode gerar ginecomastia. Alguns medicamentos que a gente utiliza no tratamento de várias doenças muito comuns, exemplo, medicamentos para tratar hipertensão, insuficiência cardíaca, câncer de próstata, depressão, alguns distúrbios psiquiátricos, epilepsias. Então, vários medicamentos que são de uso rotineiro, eles podem desencadear a ginecomastia. Outro fator que tem crescido muito em nosso meio, que tem até preocupado um pouco nós médicos que atuamos nessa área, é o uso ilícito de substâncias anabolizantes. Né? Às vezes os nossos adolescentes e jovens, né, eles vão na academia, eles visam obter um resultado estético, um desempenho nas atividades físicas maior, né, resultado mais satisfatório, faz uso dessas substâncias anabolizantes. Mas, quando essas substâncias são usadas de forma indevida e inapropriada, elas causam muitos efeitos colaterais. E um deles é a ginecomastia. Gostaria de ressaltar também que existem outros problemas causados pelos usos de anabolizantes. Então, a gente tem vários. Tem problemas cardiovasculares, temos tumores, problemas hepáticos. Então, evite. A gente contraindica o uso dessas substâncias, não só pela ginecomastia. Mas, voltando ao nosso tópico, além disso, uso de bebida alcoólica, doenças hepáticas, isso tudo pode desencadear a ginecomastia, que a gente chama de patológica. Geralmente, o homem, ele palpa, ele sente um nódulo, como se fosse um caroço mesmo, atrás do mamilo e da areola. Geralmente é um caroço concêntrico, que aparece só nessa região. Dependendo do grau, pode ser só um carocinho pequeno, ou então pode atingir níveis que simulem a mama feminina, né? Em alguns casos ela chega a ser uma alteração bem volumosa, que causa um desconforto muito grande na pessoa. Alguns homens manifestam dor local, desconforto, e alguns também sentem um incômodo estético, né? Sentem uma disfunção estética devido a essa alteração.
você perceba essa alteração, você deve procurar o médico mastologista, que é o médico responsável pela saúde das mamas. Primeira coisa que o mastologista vai observar é se realmente é uma ginecomastia. Existem duas condições que podem simular uma ginecomastia. A primeira a gente chama de pseudoginecomastia ou lipomastia, que é o acúmulo de gordura nessa região do tórax, na região posterior ao mamilo e areola, que não é, na verdade, o crescimento da glândula, sim um acúmulo de gordura. Uma alteração 100% benigna. E outra situação que pode simular uma ginecomastia, que preocupa mais a gente, é o câncer de mama. 1% dos cânceres de mama acometem os homens, né? Então a gente sempre tem que descartar essa neoplasia. Não é um câncer de mama, ok, uma ginecomastia. Isso é muito importante. Como que a gente faz isso? A gente faz isso primeiramente através do exame físico. O exame físico já direciona isso para a gente e, além disso, a gente lança mão de alguns exames, como a mamografia e a ultrassonografia. Esses exames ajudam muito a gente a classificar se é uma ginecomastia verdadeira ou não. Além dos exames de imagem, o seu mastologista vai solicitar algumas dosagens hormonais para verificar se existe alguma causa associada a essa ginecomastia ou não. Alguma coisa que esteja diminuindo a produção de hormônio, da testosterona, ou que esteja elevando os níveis de estradiol, que é o hormônio da mulher circulantes no corpo, se tem alguma alteração tireoidiana. Então, vários exames vão ser solicitados nessa consulta. A partir do momento que se constatou que é uma ginecomastia mesmo, aí sim vamos planejar a abordagem apropriada. Caso seja uma ginecomastia que não cause nenhum tipo de disfunção, que o homem não sinta dor, que não cause nenhum desconforto, que ele não fique incomodado com a estética, não precisa ser abordado, não tem nenhum tratamento necessário. Às vezes, só da gente retirar aquele fator estimulante, então, por exemplo, ele faz uso de um medicamento antihipertensivo que causa ginecomastia. Às vezes, se a gente trocar esse medicamento, suspender esse medicamento, essa ginecomastia pode regredir. Geralmente, a ginecomastia que regride é aquela pequena, que tem um diâmetro menor que 2 centímetros. Em alguns casos, os homens se sentem desconfortáveis com aquela situação, eles não acham legal, às vezes não se sentem confortáveis de tirar a blusa perto dos amigos, não conseguem ir ao clube. Então, nesse caso, a gente pode sim fazer a cirurgia, a correção da ginecomastia. E esse planejamento vai depender, na verdade, se a ginecomastia é constituída somente por glândula, se é glândula associada à gordura, né? Então, isso aí vai ter todo um planejamento realizado pelo seu cirurgião.